Olá, bom dia a todos, a vocês que nos assistem pelo canal do CEUB no YouTube. Aproveitamos para convidá-los para se inscrever no nosso canal e também para ativar as notificações. O registro de presença ele será feito pelo formulário que ficará disponível na descrição do vídeo. É com muita satisfação que iniciamos mais uma atividade do 5º Encontro de Extensão e 18ª Campanha de Responsabilidade Social do CEUB. Teremos agora a mesa redonda O Sono e os Sonhos nas perspectivas da medicina do sono e da psicanálise, com a apresentação dos seguintes participantes: professor Marcos Chedid Abel, coordenador do curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do CEUB, professor Júlio César Pinólio, do curso de Medicina do CEUB, e professora Renata Inego Bittencourt de Carvalho, professora titular e assessora de Extensão e Integração Comunitária do CEUB. Eu passo a palavra agora para o coordenador Marcos Chedid Abel, do curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do CEUB. Obrigado, Felipe. Bom, primeiramente, quero agradecer, parabenizar, o UniCEUB pela realização, e a professora Renata, que está à frente dessa mesa redonda, todo esse evento, e agradecer pelo convite para a minha participação. Eu aproveito a oportunidade também para divulgar o nosso grupo de pesquisa em Teoria e Prática Psicanalítica, que nós temos desenvolvido, estamos realizando desde 2012, e com reuniões semanais, às quartas-feiras, de 18 às 19h30, e é um grupo livre, é aberto tanto para o público interno como externo ao UniCEUB. E também aproveitar, ressaltar o lançamento que nós estamos fazendo do nosso 29º curso de Teoria Psicanalítica, com previsão de início em março do ano que vem. Então, para iniciarmos a mesa, eu passo a palavra primeiramente ao professor Júlio, e em seguida a professora Renata vai tratar da questão do sono, mais pela perspectiva psicanalítica. Primeiramente, o professor Júlio, numa ótica mais da medicina, ressaltando a questão da importância do sono, e os sonhos, e a professora Renata, depois, mais pela perspectiva psicanalítica, tratando dessa mesma questão, da questão do sonho, principalmente. Então, passo a palavra ao professor Júlio. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, professora Renata, pelo convite também. Vou fazer uma breve introdução a meu respeito. Eu sou neurologista, neurofisiologista clínico e médico do sono. Já trabalho com sono há mais ou menos 20 anos. E tenho no meu currículo, desses 20 anos, 16 dentro do Sara Kubitschek, onde eu montei o laboratório de sono e fui responsável pelo laboratório de sono nesse período. Bom, o sono é a coisa mais fantástica do mundo, e o sono ele é uma condição fisiológica que abre a porta do dia. Então, se nós pararmos para pensar que todo o funcionamento diurno nosso está diretamente linkado ao sono, a gente começa a perceber o quanto que isso é importante para o nosso funcionamento. O sono, ele ficou... Se estudava o sono, mas era uma coisa muito empírica, muito sem base científica. E isso começou a tomar, na verdade, rumo por volta dos anos 80, aqui no Brasil. Nos anos 80, começaram a chegar os primeiros polissonógrafos para começar a estudar objetivamente o sono. E eu tenho que começar primeiro falando do sono, para depois falar do sonho. Porque o sonho é uma parte mais psicodélica da coisa, então a gente tem que fazer uma preparação para isso. Então o sono começou a ser estudado nos anos 80, e isso começou a ser difundido pela Escola Paulista de Medicina, de tal sorte que hoje a gente tem
o estudo do sono de maneira mais difundida, onde nós temos as apresentações das doenças do sono. Mas, entrando no tema propriamente dito, dos sonhos, Felipe, você podia passar os primeiros slides para mim, o primeiro slide. Então, dentro da mitologia grega, já se traz a ideia do sonho, de tal modo, o próximo slide, de tal modo que nós temos Nix, a deusa da noite, mãe de Hipnos e Tânato, né? Onde nós temos o Hipnos, né, que é o deus do sono, e Tânato, o deus da morte, onde a gente vê que o estado do sono é um estado de quase morte, né, onde nós desfalecemos ali à noite, mas que, na verdade, os processos cerebrais estão ocorrendo de maneira contínua, ativa, e acredita-se que de maneira mais ativa ainda que durante o dia. A verdade é que durante o sono REM, que é um dos estágios do sono, essa atividade seja superior à da vigília, né? E aí nós temos aqui um Morfeu. O Morfeu é o mensageiro, é o sonho, e ele que leva todas as mensagens dos deuses para os reis. Mensagens essas que podem ser mensagens proféticas, divinas, ou enganadoras, que é, na verdade, o que é o sonho. O sonho, ele pode ter um aspecto que pode ser enganador ou pode ser profético. A gente vai entrar nisso. E aqui nós temos dois demônios que habitam os sonhos, né? O Incubus, que seria o demônio que habita os sonhos das mulheres, e Súcubus, que seriam os demônios que habitam os sonhos dos homens, né? Próximo slide, por favor. Então, Morfeu, ele é o sonho que vai levar a mensagem de ordem profética para os reis ou de ordem enganadora. E por que eu digo isso, profético e enganador? Porque por muito tempo, acreditava-se nos sonhos. E muitas das realizações, muitas das conquistas, elas se deram baseadas no sonho. Infelizmente, o ser humano, ele perdeu aquela ligação do divino, do sonho e da realidade, esse tripé, e passou-se a não dar mais a importância que os sonhos tinham no passado. Tem uma passagem, aliás, não tem centenas, milhares de passagens, nas quais o sonho era um norteador, né? Então, por exemplo, existe uma passagem no século XVII, nos Estados Unidos, os Comanches eram guiados por um chefe indígena, e esse chefe indígena, ele teve um sonho no qual ele precisava de atacar os colonos e empurrar os colonos para o penhasco, porque esses colonos, eles habitavam uma região costeira dos Estados Unidos, e ele previu aquilo. Ele falou, não, nós temos que fazer um ataque surpresa, porque eu sonhei com isso. E assim ele o fez. E ele conseguiu conquistar uma vitória sobre esses colonos, sobre os americanos, e perpetuou-se
por muitos anos nas pradarias americanas e sempre norteado pelos sonhos. Assim como ele, nós temos Júlio César, que muitas das vitórias dele foram norteadas pelo sonho, e muitas das descobertas, elas foram norteadas pelo sonho. Então, e o que acontecia? Esses grandes nomes, essas grandes descobertas, elas eram sempre seguidas por um diário de sonho. Então, o sujeito, quando ele não escrevia, ele não tinha a capacidade de escrever, mas nós temos muitos escritos em cavernas que acreditam-se que sejam provenientes de sonho, né? Muitos desenhos. As pessoas anotavam sonhos e meio que se norteavam por isso. E aí a minha tristeza é que isso foi abandonado, né? Os diários de sonho, as pessoas perderam aquele tripé das divindades, dos sonhos e da realidade, né? Mas é muito curioso que hoje começou-se, hoje não, a partir dos anos 40, Freud começou a estudar bastante o sonho, e com esse fundamento começou-se a entender que os sonhos, eles tinham uma função muito importante no nosso sono. E uma das funções importantes do sonho é que o sonho, ele é um ambiente no qual você pode fazer testagens. E essas testagens, elas são inócuas para nós. Inócuas no sentido, elas não produzem nenhum prejuízo para a gente. Ou seja, eu posso testar à vontade. E essa testagem, ela é um direcionador de ações futuras. Olha que coisa fantástica, que coisa espetacular. Durante o sonho, eu, através de experiências vividas diurnamente, eu transporto essa experiência para o sonho e eu as testo. Vamos criar uma situação hipotética. Digamos que eu vivencio problemas conturbados durante o dia e eu preciso de criar uma solução para esses problemas conturbados. E o que a minha mente faz? Ela transporta essas experiências diurnas para o sonho e nesse sonho eu realizo vários testes. Ele é um simulacro. O sonho seria um simulacro. Eu realizo vários testes hipotéticos de ações que eu deveria tomar no futuro. Ou seja, eu estou experimentando várias ações de tal sorte que eu possa executar uma dessas ações bem-sucedidas durante o sonho na realidade. E aí a gente abre uma questão. Será que os sonhos seriam proféticos? Ou ajudaria eu criar situações de experiências futuras? Não sei, mas algumas vezes isso pode dar certo, mas outras podem ser enganadoras. Além disso, os sonhos também teriam uma função de alívio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ora, eu enfrento situações desagradáveis durante o dia. Por exemplo, o meu chefe me maltrata diariamente e eu tenho que fazer alguma coisa, só que eu não posso fazer isso na vida real.
E aí, o que o meu organismo faz? Não, deixa comigo. Eu vou resolver isso durante o sonho. Então, durante o sonho, eu executo o que eu quiser com esse meu chefe. E aí eu tenho o achauto, o alívio pressórico que eu digo de pressão externa, né? Para eu poder conduzir a minha vida com menos pressão, com menos ansiedade. Então, o sonho seria também um ansiolítico natural, né? Mas eu já estou falando um pouco demais. Eu gostaria de passar para a Renata um pouco da fala, para o Marcos. Senão também vou ficar rouco de tanto falar. Você quer comentar, Marcos? Só agradecer, né, as colocações do Júlio. Realmente, porque como a minha perspectiva é mais da psicanálise, né, aí eu fiquei, né, escutando o Júlio e associando aqui com o Freud, né, principalmente, né? Como o Júlio colocou, o Freud tem esse mérito, né, de ter buscado trazer para o campo da ciência os sonhos, né? Algo que até então estava mais no campo da mística, né? E o Freud buscou dar um estatuto de objeto científico, né? Ao sonho, né? E a questão do alívio, né, que o Júlio colocou, penso que tem a ver, né, com a proposta do Freud, né? O sonho como realização de desejos, né? Aí seja principalmente o desejo erótico ou o desejo destrutivo, né? Nesse exemplo do chefe, né? É uma possibilidade, né? Do sujeito, por exemplo, que é humilhado, né, pelo chefe numa situação e à noite ele sonhar se vingando desse chefe, né? E também já vou tesar aqueles dois demônios, né, que o Júlio se referiu no início, que eu penso que são demônios com conotação erótica, né, Júlio? Que no caso da íncúbulo, né, não me lembro o nome agora exatamente. Íncubos e súcubos. Que no caso seriam demônios, né, que viriam à noite para terem relações sexuais, né, com as pessoas, né? E essa questão do sonho profético, né, é algo que também o Freud trabalha, né? Assim, mas na perspectiva do Freud, na verdade, considerando o sonho como realização de desejo, então quando o sujeito sonha algo e depois algo de fato acontece, né, é porque havia o desejo, né, para que aquilo acontecesse e de alguma maneira, mesmo que mais ou menos inconscientemente, o sujeito, né, agiu de tal maneira que aquilo de fato acontecesse, né? Fosse realizado, né? Muito interessante. Agora, acho que seria interessante realmente escutar a professora Renata, né? A perspectiva dela a respeito dessa mesma questão. Muito obrigada, Marcos. É um prazer, né? Eu quis montar essa mesa, né? Primeiro, pensando nessa proposta do professor Júlio, que tem ofertado cursos de extensão para a gente, relacionados à medicina do sono, a experiência dele, e o professor Marcos Chedi de Abel, como coordenador do nosso curso de pós-graduação em teoria psicanalítica, para que a gente pudesse ter uma aproximação também da extensão, né, entre a graduação e a pós. Eu, como assessora de extensão e como gestora do NAD, como professora do curso, né, de comunicação social também, sou psicanalista, tenho um consultório também, mas eu pensei da gente trazer essa diversidade, né, de pensamentos, de reflexões a partir de uma temática que ainda é muito curiosa, porque a gente não tem como confirmar, né, muitas das dúvidas que a gente tem, e a gente não tem muitas respostas. Então, nada melhor do que a gente ter um grupo, né, interdisciplinar de pessoas pensando a partir de perspectivas de áreas do conhecimento diferentes que se interfaceiam e que precisam, de fato, conversar para que a gente consiga chegar num pensamento comum e único, porque eu acho que isso é muito raso, né? Eu acho que essa complexidade também é rica,
já que a gente não tem condição de comprovar. E nessa intenção, eu queria, primeiro, Felipe, se você pudesse compartilhar com a gente, né? Eu queria, antes de iniciar efetivamente a minha fala, antes de agradecer, né, a presença dos professores, eu queria lembrar, né, de diversas tentativas assim, de artistas para criar representações do sono e dos sonhos, né? E já colocar em evidência que nenhuma representação consegue ser universal, porque cada sonho é único, é individual, é daquele momento, é daquela experiência de vida de uma pessoa. Isso é de uma riqueza muito grande. Então, quando a gente traz aí essa tela de 1937, né, de Salvador Dalí, que ele coloca, né, a cabeça separada do corpo, como esse momento que o professor Júlio falou, de imobilidade, né, muscular, mas que, de fato, com muito peso interno, né, a gente tem essas estacas aí segurando, porque é muito trabalho, né, psíquico com o corpo imobilizado, né, como essa tentativa de Salvador Dalí. E aí, na imagem seguinte, Felipe, já é uma tela, né, de Picasso, que não é mais o sono, mas aí traz o sonho, que é realmente essa riqueza, né, de criatividade, de expressão do inconsciente, que traz deformidades, que traz interpretações diversas para algo que nunca é real, né? Ele é disforme, mas ele é disforme a partir de uma construção de uma realidade, uma experiência de vida, de um inconsciente que cria como se fosse um filme, né? Essa história individual, única de cada um, a cada noite, a cada sonho, né? Então, eu também, a partir, né, dessa viagem dos artistas como pintores, a próxima tela, Felipe, por favor. A gente tem também as tentativas, né, de escrever sobre sonhos, né? A gente tem livros que falam sobre sonhos da perspectiva de Jung, de Descartes, de outros, né, autores que pensaram isso ao longo dos anos. A gente tem um livro, esse aí também, do Gabriel Garcia Marques, que a partir de um sonho ele escreve esses 12 contos peregrinos, né? Tem também esse 24, né, /7, que fala, o que ele traz de reflexão? Olha, com o capitalismo, com essa dinâmica toda, né, do dia, né, da vigília, a gente não tem tempo mais de pensar, né, de sonhar, né, nem do sono e nem do sonho, porque a gente tem que estar 24 horas ligado, 7 dias por semana ligado, e a gente não tem esse momento do desligamento que nos faz tão bem, como o professor Júlio trouxe, né? E para, né, além dessas questões, a gente tem também uma quantidade enorme de filmes. Pode passar a última tela, Felipe, por favor? Essa. Então, aí eu coloquei alguns, né, exemplos de filme. A gente tem aí Em Meus Sonhos, A Pele que Habito, A Origem, A Ciência do Sonho. Então, são muitos diretores, muitas pessoas. Todo mundo sonha e ninguém entende, né? O que é isso? Que criatividade que a gente tem, que originalidade é essa que o ser humano tem no momento em que está dormindo e que cria. A gente cria um filme, a gente cria narrativas enquanto se encontra totalmente imobilizado. E cria narrativas que não são controladas conscientemente. Isso aqui é fascinante, né? Então, a gente tem dentro da gente um diretor de arte aí que cria coisas muito fantásticas toda noite, como se a gente tivesse, né, um próprio produtor de série, ou séries televisivas aí que a gente tem contratados individualmente a partir da nossa perspectiva. Pode fechar, Felipe, agora, então? Então, quando a gente fala, né, dessa união do somático e do psíquico, quando a gente adormece, acho que somaticamente a gente pode pensar no dormir como uma reativação dessa estadia no ventre materno. Muita gente até ao deitar, né, se coloca numa posição um pouco fetal quase, né? E o estado psíquico é quando a gente dorme e tem a retração quase total do mundo que cerca. Então o outro, né, o objeto, ele passa a não existir enquanto realidade, porque a gente, né, se fecha para o nosso mundo, como a gente tem aquela imagem inicial, né, do sono que a gente viu anteriormente. Isso não é novo, né? Como o professor Júlio trouxe, né, na mitologia, Aristóteles já falava que o sonho é a atividade psíquica do dormente. Então, a gente fala de Freud, aqui eu vou falar um pouco de Freud, mas a gente tem, assim, na Bíblia, em Gênesis, né, falando que assim, o primeiro sonho registrado na Bíblia era percebido como uma mensagem divina,
Depois ele passa, né, assim, em Homero, ele fala do sonho da Penélope. Depois a gente passa por Pitágoras, que traz a questão de ser sobrenatural o sonho. Depois essa projeção também é muito presente ao longo da história, né? De se pensar no prenúncio de algo que ia acontecer e sem realmente muita explicação. Se a gente for pensar no ser humano, né, antes da linguagem, muitos deles pensavam que eles realizavam de fato aquelas atividades no sonho. Então, se ele sonhava que comia, realmente ele estava comendo. Já pensou assim, uma pessoa que não tinha linguagem elaborada como a gente tem hoje? O que significava o sonho para essa pessoa? Acordar e ter um sonho? Era realidade? Não era? Como é rico isso, né? Porque a gente parte do pressuposto que as pessoas entendem que sonhar é algo que faz parte de uma ilusão ou de, sei lá, de alguma coisa, de alguma projeção. Mas e antes disso, né? O que significava o sonhar, né, para as pessoas que não tinham esse acesso à linguagem? Então, assim, o que é psicanálise? O que é o mais importante, né? Inicialmente, como o termo mais importante que Freud traz, que é o inconsciente, né? E a partir de se pensar o inconsciente, um dos livros que é um marco, né, da psicanálise, que é o primeiro livro que fala sobre sonhos, que é a Interpretação dos Sonhos, de 1910. Ele traz a primeira tópica psicanalítica, em 1910, e fala exatamente dos sonhos. A partir do quê? A partir de um conjunto de informações que ele tinha, que eram seus próprios sonhos. É uma autoanálise dos seus próprios sonhos, e a partir dessa autoanálise, ele faz um estudo e traz para a gente essa construção toda do inconsciente, né, nesse livro dele, que é um dos livros que a gente pode, assim, até incentivar que leigos estudem. Por, assim, alguns capítulos não, mas é um livro gostoso de se ler. Ele fala sobre sonhos, é de uma riqueza muito possível de ser lida por qualquer pessoa, mesmo aqueles que não têm interesse assim, pela psicanálise em si. Conceitos importantes que a gente traz, então, né, dessa perspectiva do sono e do sonho da psicanálise, é que o estado do sono é um estado mental de um sujeito que é diferente da vigília, né? Isso fica muito claro para a gente. O sonho é a realização, segundo Freud, claro, a gente tem algumas nuances nessa frase, mas que é a realização de desejos, né? O conteúdo manifesto, que é o relato descritivo do sonho, feito pelo sonhador, quando ele vai contar, e o conteúdo latente, que é o pensamento onírico, que pode ser revelado, e essa é a intenção, né, dos sonhos na análise, no processo analítico, que é revelar algo a partir dessa análise, né, de chegar um pouco a esse conteúdo latente do sonho, que nunca chega a ser efetivamente o que foi sonhado. A gente tem uma sensorialidade enorme envolvida nesse sonhar que não pode ser traduzida em palavras, mas minimamente no processo analítico, essa tradução, essa codificação do sonho em sonho manifesto já traz algo muito benéfico, né, para o processo de análise de autoconhecimento do ser humano. Um termo que eu acho muito rico, assim, desde a primeira vez que eu escutei, li do Freud, que é o umbigo do sonho. O umbigo do sonho é algo que não pode ser explicado. Existe até no sonho, o que ele chama do umbigo do sonho, um desconhecido que é inacessível sempre. E aí eu lembro, assim, algo como a coisa em si, do Kant, né? Uma coisa que existe por si própria, independente do sujeito perceber. Ou então, assim, o Aleph, né, do Jorge Luis Borges, naquele conto dele, o conto que tem o nome do livro mesmo, que são os espaços, um buraco que, naquele próprio buraco, ele contempla todo o mundo, né? Todo o espaço. E, então, assim, existem pontos, né, como esse umbigo do sonho, ou buracos, ou umbigos, que são inexplicáveis, né? Isso que a gente não pode alcançar. E essa é a riqueza do que a gente está trazendo aqui, que a gente nunca vai chegar, né, nunca vai conseguir, eu penso, né, explicar. E essa condição que a gente tem de não explicar é que traz a riqueza, né,
da gente ficar tão assim, fascinado, como o professor Júlio falou, que o sonho é fascinante, né? Isso é fascinante, eu acho, também. Então, o sonho na psicanálise. Freud define o sonho como a realização de um desejo, ele segue uma lei própria, e que esse sonho é uma via régia para o inconsciente nesse processo analítico, né? A importância do sonho no processo analítico. O sonho que é sonhado durante o sono é diferente desse sonho contado. E eu posso perguntar, no processo de análise, quando uma pessoa relata o seu sonho e esse sonho não é de fato o que foi sonhado, ele tem sentido? Faz sentido? Faz. Porque o que mais importa para a gente no processo analítico não é o sonho sonhado em si, mas é essa representação que ele traz na análise do verbal e não verbal também desse sonho, como sonho manifesto durante essa sessão, né? Ou durante as sessões de análise. E eu vejo também que o sonho ele é particularmente importante quando o aparelho psíquico da pessoa está resistindo ao processo analítico, mesmo que seja, né, uma resistência inconsciente, e a partir do sonho a gente consegue acessar algo que pode iniciar um processo analítico e dar indícios, né, traz pontos de luz aí para um processo de análise a partir do sonho. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para a psicanalista, né? Eu sonhei com tal coisa, o que significa isso? Não, não é bem isso, né? Eu sonhei com um avião e, sei lá, porque eu vou viajar. Não, isso já é quebrado, né? Há muito tempo, Freud, essa questão, né, de uma premonição é algo que, como o professor Marcos Abel trouxe, é algo que, a partir dessa análise dos sonhos, Freud consegue retirar isso, mesmo que a gente tenha algumas pessoas ainda fazendo as explicações das narrativas oníricas pela premonição, uma visão do futuro, ele quebra isso, não que seja o certo, mas essa é a perspectiva da psicanálise, e que o sonho também tem uma simbologia predeterminada, como eu falei, eu sonhei com um gavião, é porque eu vou fazer alguma coisa, isso não cabe. Então, eu costumo dizer, né, como eu falei inicialmente, só para finalizar um pouco da minha fala, é que o sonho é a expressão artística do nosso inconsciente. O sono, ele traz uma mobilidade corporal para a gente apreciar a narrativa individual desse inconsciente. É como se a gente estivesse entrando num cinema e sentasse para poder assistir. Eu acho que eu sinto assim, o sonho nessa perspectiva. Em fases específicas do sono, nós paralisamos o corpo para assistir esse filme sonhado por nós mesmos, como o professor Júlio traz, né, na medicina do sonho. Na etapa REM é onde a gente mais sonha, né? Isso a gente tem sonho em outras etapas, mas é ali quando a gente tem um movimento psíquico muito grande, né? Neurológico, energético na psique, mas que a gente está totalmente mobilizado. É como se a gente parasse tudo, como a gente faz no cinema. Você para tudo para poder olhar para si mesmo, retira todo o exterior e se abre para aquela sua expressão individual do seu inconsciente. É um cinema privê, né, da pessoa para ela mesma. Já pensaram, né, como é que isso é maravilhoso? Essa condição que a gente tem assim, nos nossos sonhos. Mas o sonho ele é um pouco egoísta, né? Porque a gente não consegue compartilhar. O meu sonho é meu sonho, por mais que eu queira relatar, eu não consigo falar de fato. Então, é para a gente apreciar mesmo, porque é uma vivência única, mesmo que com o corpo todo imobilizado no aspecto, né, físico, muscular. A gente retira todo o investimento, né, dessas representações de objeto externo para poder olhar para si mesmo. Então, é um pouco egoísta, né? E aí a gente pensa assim, poxa, se é tão maravilhoso, por que quando a gente acorda, estou falando da perspectiva da psicanálise, tá, Júlio? Por que quando a gente acorda, a gente esquece do sonho? Como a gente entende isso? Porque é comum a gente esquecer rapidamente dos sonhos quando a gente acorda, porque existem barreiras para acessar o inconsciente. E quando a gente acorda, essas barreiras são ativadas, né? Que a gente fala da repressão e tudo. Como a gente acorda e na vigília essas barreiras parecem que são acionadas, a gente perde, então, muitas vezes rapidamente, às vezes você acorda e lembra do sonho, daqui a 1, 2 minutos você já esqueceu. Por quê? Porque essas barreiras, elas retornam para dificultar esse acesso ao nosso inconsciente.
né? E, em alguns casos, essas barreiras podem, inclusive, incentivar o quê? A renúncia desse desejo de dormir. A pessoa desiste do sono porque tem medo dos seus próprios sonhos. É uma resistência de sonhar porque existe uma renúncia, muitas vezes inconsciente, de enfrentar novamente esse inconsciente que está lá criativo e, né, e mostrando para você algum desses desejos reprimidos. Júlio, você quer falar? Já falei muito, né? Assim, não, fantástico, fantástico que você está falando, e assim, na minha cabeça está rodando um filme, ao mesmo tempo está rodando um filme. Alguns aspectos só pontuais mesmo. Como você mesma disse, a gente sonha a noite toda, tanto durante o sono não REM, quanto durante o sono REM. Agora, a característica do sono REM é que é muito curiosa. São sonhos bastante emotivos, bastante psicodélicos, e agora eu vou fazer algumas provocações. A provocação do pesadelo e a provocação da esquizofrenia, que é aquele ator que está durante o dia sonhando e realizando esse sonho maluco. Então, na verdade, eu trago essa provocação e eu gostaria que o professor Marcos comentasse o pesadelo e o esquizofrênico. Deixar primeiro a professora Renata para se manifestar a respeito. Então vamos lá. Você sabe que eu gosto de falar. Então vamos lá. Eu vejo assim, não só o pesadelo, mas o sonho. Acho que a grande diferença entre a esquizofrenia e o sonho, o momento de se sonhar, é que no sonho você de fato está desconectado da realidade, por uma questão fisiológica, né, do seu próprio organismo, que te dá esse momento de afastamento da realidade. Na esquizofrenia, não. Você está inserido na vigília, na realidade, mas está totalmente desconectado, né? A esquizofrenia, ela traz isso. E é como se fosse mesmo um sonhar acordado, né? No pesadelo ou não, mas um sonhar acordado. Não é, Marcos? Eu não sei se você pensa assim também. Até se coloca, né, que no caso da psicose, né? Assim como o inconsciente a céu aberto, né? É uma colocação nesse sentido. Então, concordo, né, com a professora Renata, né, com essa perspectiva, né, que geralmente tem que é a diferença entre o neurótico, né, que seria o normal. O normal para a psicanálise é a neurose, né? No sentido que todos nós, normais, né, ditos normais, considerados normais, teríamos uma parte inconsciente, né? E a diferença entre o neurótico e o psicótico, né, e principalmente o esquizofrênico, né, que seria o quadro mais regredido, né, em termos de desenvolvimento psíquico, seria justamente esse inconsciente aflorando sem barreira, né? Porque o que é interessante é a questão da amnésia infantil, né? Assim, no sentido que, em geral, as pessoas não se lembram das suas experiências na dita primeira infância, né? O que a gente viveu até 3, 4, 5 anos. Em geral, as pessoas só têm alguns fragmentos de lembrança, né? Então, a gente pensa que essa amnésia, dita amnésia infantil, seria devida à cisão do aparelho psíquico, né? Do psiquismo. A criança, originalmente, né, seria só inconsciente, né? A criança seria muito parecida com o psicótico, né? E até que chegaria um momento em que haveria a cisão, a separação, né, dos sistemas, né? No inconsciente e o pré-consciente consciente, né? E o pré-consciente consciente funcionando principalmente pela palavra, né? Então, a inserção do sujeito na linguagem simbólica, né, a palavra, que seria fundamental para ver essa cisão. E, a partir daí, a gente teria, vamos dizer, um modo de funcionamento duplo, né? Na nossa psique, né? Um modo mais racional, né, baseado na palavra, e um outro modo que seria mais baseado na imagem, como os animais, né? Os animais funcionam mais na base da imagem, né? Imagem visual, olfativa, auditiva, né? Então,
E a questão do pesadelo, assim, é uma questão que o Freud coloca, mas se é sonho em realização de desejo e o pesadelo, né? Como é que a gente pode explicar isso? Né? Mas ele considera que, porque no sonho, né, que a gente teria que entrar na questão da metapsicologia, né? A gente parte do princípio de que nós temos instâncias psíquicas, né? Então, tem uma instância que seria mais responsável pela consciência, né? Que seria o ego, né? Teria o id, né? Como foi traduzido na versão da Imago, editora, né? O id seria mais o lugar, né, dos desejos, né? E teria o superego, né? Que seria o lugar da instância moral, da lei. E o conflito neurótico seria caracterizado pelo conflito entre desejo e lei, né? E moral. E mesmo a gente dormindo, né? Essa oposição, né? Ela se manteria, né? Acho que a professora Renata colocou, né? E também pelo professor Júlio, né? E para o estado de sono, né? É até necessário que haja um afastamento do mundo exterior, né? Então, tanto que quando a gente está com algum problema assim, para resolver no mundo, né? Em geral, a gente tem uma dificuldade para dormir, né? Se eu estou lá com a conta a pagar, né, e não tem como pagar, ou alguma coisa dessa hora, em geral, a gente deita ali e fica, não consegue se desligar do mundo, né? Então, a gente tem que se desligar do mundo para conseguir dormir, né? Mas mesmo nesse desligamento, isso favorece, como o professor Júlio colocou também, a questão da gente ficar no estado sem ter condições de uma ação no mundo, né? Então, a nossa autocrítica, ela fica mais abrandada, né? Então, a gente tem mais liberdade, né, durante o sono, porque a gente está incapaz de uma ação no mundo, né? Uma ação que poderia ter consequências danosas para nós, né? Então, daí eu tenho mais liberdade, né? De ação, né? Na imaginação, né? Eu não vou realizar aquilo no mundo, né? Eu posso sonhar que eu estou batendo no meu chefe, né? Que me humilhou e assim por diante, né? No sonho, né? Eu não vou ter nenhuma uma punição, né? A partir do mundo externo, né? Mas essa instância crítica, ela continuaria ligada, né? Então, o pesadelo, o modo que a gente busca compreender, é que ali estaria uma realização de desejo, mas também uma punição, a autopunição, né? Pelo superior, por essa instância crítica, né? Então, seria como em geral a gente compreende, né? O pesadelo. Ou é porque também, a outra possibilidade seria, porque como a professora Renata colocou, né? Para um sonho ser formado, é diferente o desejo e o sonho, né? O desejo, para ser transformado em sonho, ele tem que passar por todo o que o Freud chama de um trabalho do sonho. Ele tem que ser dado uma maciada no conteúdo desse desejo, sabe? Para poder ser aceito na consciência. Né? Eu penso que é algo paradoxal, né? Porque a gente está dormindo quando a gente está sonhando. Né? A gente está dormindo, mas nós estamos conscientes. Né? Isso que é interessante, né? Então, a consciência, ela não se dá somente na vigília, né? Quando a gente está acordado. Quando a gente está dormindo e sonhando, nós estamos conscientes também, né? Então, para ser aceito na consciência esse desejo, ele tem que ser amaciado, né? Ele tem que ser disfarçado, né? E um pesadelo pode ser devido ao fato de não ter havido um amaciamento suficiente, de ter vindo muito cru, sabe? Então, vem um desejo de uma maneira muito crua, né? E isso assusta o sujeito. Até que, em geral, depois, com o pesadelo acarreta um despertar, né? Em seguida, né? Porque a pessoa acorda assustada, em geral, né? Aflita, né? E aquilo ali veio muito cru, sabe? Aí seja desejo, né, erótico ou seja desejo destrutivo, né? E a gente trabalha com essas duas pulsões básicas, né? Amor e morte, né? Desejo de amor, né? Ou de morte, né? A professora Júlia levantou a mão. Eu fiz essa provocação porque muitas vezes as pessoas entendem que o pesadelo é uma coisa péssima.
é uma coisa ruim. É muito ruim, eu tive pesadelo, meu Deus, estou tendo pesadelo. E eu entendo que o pesadelo, na verdade, é uma oportunidade que o organismo está te dando de vencer as suas dificuldades, os seus problemas, as suas ansiedades, os seus temores. É uma oportunidade de você simular situações nas quais você tem que vencer. Você tem que vencer a morte, você tem que vencer o inimigo, enfim, você tem que superar as suas dificuldades. E isso é uma oportunidade que o organismo te dá para você lutar contra isso. E aí, a gente entra numa situação mais curiosa, que agora eu vou trazer do meu campo, que é a ruptura disso. Nós temos uma situação chamada desordem comportamental do sono REM. Eu não sei se a Renata ou o Marcos já ouviu falar disso, mas o que é? A natureza é muito sábia. A natureza é sábia demais. Então, o que o organismo fez? Durante os sonhos, sobretudo durante os sonhos REM, o sono REM, onde os sonhos são carregados de emoção, de agonia, de esoterismo, de fantasia, o que o organismo fez? Ele paralisou todos os músculos do organismo, deixando apenas funcionantes os músculos dos olhos e da respiração. E para que a natureza fez isso? Para que nós não atuássemos nos nossos sonhos. E a ruptura disso é exatamente a desordem comportamental do sono REM, onde o paciente passa a atuar nos seus sonhos. E passa a atuar de que forma? Atuar mesmo. Então, de um modo geral, os sonhos são de conteúdo persecutório, onde ele está sendo perseguido por um animal ou por um estranho, e ele atua. E muitas vezes nós criamos a situação na qual o parceiro de cama bate na esposa, ou se bate, ele chuta a parede, cai da cama. E o mais curioso disso, essa é uma doença do sono que pode, em grande parte das vezes, preceder em até 20 anos o desenvolvimento de uma síndrome parkinsoniana ou uma doença de Parkinson. Ou seja, é a abertura de uma síndrome parkinsoniana ou de uma doença de Parkinson. Então, trouxe essa provocação e mais uma condição doente e que precisa de ser tratada. Seria diferente do sonambulismo, professor Gil? É totalmente diferente do sonambulismo, porque é agressão mesmo. Inclusive, nós temos dentro do direito médico situações nas quais o sujeito que estava tendo uma desordem comportamental do sono REM cometeu um homicídio. Então, nós temos dentro do direito médico essa situação e há inúmeros relatos de tentativa de homicídio ou de homicídio margeando a desordem comportamental do sono REM. Júlio, é muito interessante a gente ter essas interdisciplinaridades. Eu estava pensando aqui quando você estava falando, Salvador Dalí, ele dormia na cadeira e ele ficava com uma colher na mão, que quando ele entrasse num sono profundo, essa colher cairia para ele acordar, que ele falava que aquele momento era o momento mais criativo dele, quando ele acordava, né? Então, acho que nesse momento aí do sono REM profundo, ele gostava de acordar nesse momento para criar. Aí, uma coisa que a gente fala também que é muito interessante mas tudo que eu sonho, né? Pacientes perguntam assim, mas o que eu não quero fazer, eu não tenho esse desejo, né, do que está no meu sonho, eu não quero, eu sei conscientemente que eu não quero fazer aquilo que eu sonhei. É exatamente o que Marcos falou. Existe um processo de elaboração do sonho,
que a gente consegue identificar, né, pela análise, o que o Freud diz? Existe a parte da condensação, que é uma representação única para representar várias cadeias associativas. Tem o deslocamento, às vezes você sonha com uma pessoa e, na verdade, naquele sonho é uma outra, que aí vai também ao encontro do que o Júlio está trazendo, que é essa atuação. Você não só sonha com o seu desejo, mas você atua e cria, condensa, desloca, né? Dramatiza. E por isso que a gente fala que é a realização de um desejo, mas não é o que a gente pode interpretar objetivamente, que o desejo é o sonhado, né? Ele tem que ser interpretado a partir desse trabalho do sonho, para identificar essas construções, né, de deslocamentos, né, de condensações, de dramatizações que são feitas durante esse sonho. Você tem que desfazer, né, o trabalho do sonho. Essa questão da criatividade, né, também, que a professora Renata colocou, né, realmente é fantástico, é incrível, né, assim, a nossa capacidade, né, de criação, né, e até se coloca naquela diferença entre o gênio e o louco. Seria que o gênio, né, seria aquele que consegue mergulhar no inconsciente e voltar, né, e trazer elementos de lá e produzir algo, né, que seja também de usufruto aos outros, né? Enquanto que o louco, né, seria aquele que mergulha e fica, né? Mas o professor Júlio levantou a mão. Mais ainda, eu ainda tenho uma segunda teoria, uma teoria que eu acho que todas as respostas do universo estão no cérebro. Ao alcançar essa resposta, muitas vezes nós o fazemos durante os sonhos. Então, aí que aparece o grande gênio, que é aquele sujeito que consegue buscar o livro na biblioteca cerebral, o livro da genialidade, o livro da resposta. E isso é feito durante o sonho, que é aquele período que nós não temos barreira. Não existe barreira. O sonho é um cenário sem barreiras, onde nós estamos desprovidos de tudo. Não existe vaidade, não existe credo, não existe nada. Existe um universo aberto, no qual você pode fazer exatamente o que você quer. E o gênio, ele consegue exatamente alcançar o livro da resposta, daquilo que ele busca. Essa questão também, né, que penso que vale ressaltar, né, também que a professora Renata colocou, a questão da diferença entre o sonho e o relato do sonho, né? Então, quando a pessoa coloca em palavras, né, não é mais o sonho, né? A gente está tratando de outra coisa, né? A gente parte do princípio, né, que seria impossível, né, a gente conseguir traduzir, né, todo um sonho em palavras, né? Aí tem a ver com essa questão também, né, que o Renato colocou, que o Freud chama do umbigo do sonho, né? Que é o que remeteria ao mistério, né? E como o Freud coloca, né, que da mesma maneira que o universo exterior, né, nos seria, né, no momento, não nos seria totalmente conhecível, né, cognoscível, né? Também esse universo interior, né, também a gente não teria acesso a um conhecimento total desse universo interior, sabe? A gente poderia conseguir pensar, né, alguns elementos, né, mas nunca conseguir ter um acesso total. Tá? E eu penso também, as colocações da professora Júlia me lembraram também daquele experimento de privação de sonho, né? Pessoas que permitiam que as pessoas dormissem, mas quando entravam no movimento REM, né, no sonho REM, aí despertava a pessoa, né? Aí deixava a pessoa dormir novamente. Aí quando elas começavam a sonhar, acordavam a pessoa, não deixavam ela sonhar, deixavam dormir, mas não deixavam sonhar. E depois de alguns dias, o que foi constatado é que as pessoas começaram a apresentar desequilíbrio psíquico, né?
Então, daí a conclusão de que o sonho, de fato, né, como o professor Júlio colocou, teria uma função fundamental aí para o equilíbrio psíquico, né? Gostaria de saber o que o professor Júlio Só, concordaria. só comentar antes, que queria, né, aproveitar, né, que o Júlio vai responder a isso. A gente vê, né, eu mostrei aquele livro que ele fala que na contemporaneidade a gente está dando muito pouco Importância, né? importância, é isso mesmo, Marcos, importância ao sonhar e ao sono. E isso traz um prejuízo de autoconhecimento, de desenvolvimento significativo. Então, quando traz lá, né, para a questão da neurociência, né, esse movimento do sistema dopaminérgico, essa necessidade que a gente tem fisiológica, inclusive, como isso deve fazer mal, e que a gente não trata isso na psicanálise, mas a gente percebe que a carência, né, desse sonho e do sono é muito negativa para esse processo de autoconhecimento. Então, professor Júlio, na perspectiva da medicina do sono, na sua experiência toda, como é que você percebe essas pessoas que têm dormido menos? Como é que tem sido esse, como enquanto resultado na sua clínica? Então, esse é um assunto que vem batendo dioturnamente aos consultórios médicos, né? Para você ter uma ideia, a gente perdeu dos anos 60 para os anos... Olha, dos anos 60 aos anos 90, nós perdemos 2 horas de sono. E essas 2 horas de sono, elas foram perdidas por múltiplos fatores. Poluição luminosa, poluição sonora, competitividade, enfim, muitos fatores trouxeram essa perda de 2 horas de sono. E isso traz consequências terríveis para o organismo. Esse experimento, só respondendo essa questão do professor Marcos levantou, do experimento de interrupção do sono REM, ela traz consequências graves para o organismo, porque durante o sono REM, nós temos um período de grande instabilidade cardiovascular respiratória. E é necessário que haja o sono REM para o equilíbrio do organismo. Então, quando você priva completamente cardiovascular, respiratório, térmico também. Então, quando a gente priva totalmente o sono REM, nós podemos levar à morte. Nós podemos levar o indivíduo à morte, tanto que a maioria desses experimentos foram até suspensas, porque traziam consequências psíquicas e traziam consequências físicas também, físicas no sentido de alterações cardiovasculares, térmicas e respiratórias. Mas, voltando ao assunto do volume de sono, enfim, essa fragmentação do sono, isso traz prejuízos enormes. Para vocês terem uma ideia, o número de acidentes que ocorrem por falta de sono, privação crônica de sono, é gigantesco. E aí nós estamos falando de acidentes automobilísticos, nós estamos falando de acidentes de trabalho, né? Por quê? Porque é necessário que nós durmamos um número suficiente de horas, e aí eu não vou entrar no número de horas, porque sempre tem aquela pergunta, né? Quantas horas de sono são necessárias para que eu tenha um sono, enfim, restaurador? Existe aquela curva de Gauss, onde nós temos ali 90% da população precisa de 7, 8 horas de sono mínimas. Mas, na verdade, o que importa é a qualidade do sono, não é nem o número de horas de sono. É o quão esse sono foi restaurador, reparador. Porque durante o dia nós estamos perdendo células estão morrendo, neurônios estão morrendo, tecido está sendo lesado e ele precisa de reparo. E esse reparo se dá exatamente durante o sono profundo. Ou seja, estágio 3 do sono e sono REM.
E o que acontece? Quando nós temos uma qualidade do sono ruim, nós perdemos ou temos um número insuficiente de REM e de 3. Ficamos apenas naquele campo do 1, 2 superficial. Ou seja, aquele sono que parece que você está de olho fechado, mas parece que você não está dormindo, porque você está ouvindo as coisas, você está ouvindo o ambiente. É aquele sono muito superficial. Então, é durante esses estágios profundos do sono que nós reparamos tecido, reparamos células, reparamos neurônios, fixamos a memória, né? Produzimos interleucina e fazemos o nosso sistema imune atuar de maneira mais eficiente. Então, daí a gente começa a ter uma ideia de quando nós não dormimos adequadamente, nós estamos mais sujeitos a infecções, nós estamos sujeitos ao câncer, porque é durante o sono REM que nós produzimos as células matadoras de células cancerígenas. Nós estamos sujeitos às doenças cardiovasculares também, por conta de outras doenças, não vou entrar nessa seara, né? Então, daí você começa a denotar, a perceber que o sono ele é fundamental para a nossa saúde. E aí você começa a entender por que as células cancerosas estão mais frequentes no idoso. Porque o volume de sono do idoso começa a cair muito. É um processo natural de envelhecimento. E aí você começa a não produzir as células matadoras de câncer e o volume de câncer no idoso é muito maior. Né? Você consegue fazer essa associação. Né? Tanto é que o volume de sono 3 e REM no idoso ela é muito menor do que na criança, muito menor do que no jovem. Não sei se eu consegui responder vocês. Que é interessante, né? Que a gente passa em torno de 1/3 da vida dormindo, né? É algo realmente que tem importância, né? E a gente vê pessoas, né, se gabando de essa questão do número de horas, né? Mas eu penso que no mundo que a gente está vivendo, parece que está havendo todo um incentivo, né? A não dormir. Pessoas se gabando, eu durmo 4 horas por noite, estou satisfeito, né? Talvez, né? Será? É algo que é individual, né? Como você colocou, né? Mas, sei, não sei que ponto. Mas é importante ficar claro que nós temos, também, como eu falei da curva de Gauss, nós temos fora da curva de Gauss, nós temos os outliers. Né? Nós temos aqueles dormidores curtos. Eu sempre ressalto isso porque também existe esse fenômeno. O sujeito que dorme 2, 3, 4 horas por noite está zerado. Por outro lado, nós temos o dormidor longo, que é aquele sujeito que precisa de 12 horas para poder se restaurar. Mas é preciso ficar claro que dentro da curva de Gauss, ou seja, os 90% precisam ali de 7, 8 horas de sono para poder restaurar as energias. 7, 8 horas de sono com qualidade, né? Não basta o número. Bom, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Que apenas de não ter as questões, né? De quem esteja nos assistindo. As questões são fomentadoras, né? Elas que impulsionam a discussão. Que eu não sei se o Felipe está tendo acesso, né, às questões. Eu acho que não tem nenhuma questão. Tem, Felipe? Eu estou acompanhando aqui a transmissão do YouTube. No momento, a gente não teve nenhuma pergunta, foi somente comentários. A gente deixa, né, o contato da assessoria, dos professores também disponível, né, para a gente poder, ao longo, né, do dia, ou enquanto as pessoas quiserem assistir, né, esse vídeo, porque ele fica na internet. Então, nosso e-mail é assessoria.extensão@uniceup.br. Se alguém quiser mandar, a gente encaminha, né, para os professores, tanto o professor Marcos
que é nosso professor, né, e coordenador do curso de Teoria Psicanalítica, o professor Júlio, que é nosso professor também do curso de Medicina. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente repassa para os professores. Eu só gostaria de trazer, assim, para ilustrar, né, também a questão do tema, né, uma história zen, assim, de um mestre zen que sonhou que era uma borboleta e depois ele ficou em dúvida, né, se ele era uma pessoa que sonhou que era uma borboleta ou se ele era uma borboleta sonhando que era uma pessoa. Matrix. Eu acho que é a grande pergunta, né? Esse momento agora de vigília é a nossa realidade ou é o contrário, né? Acho que é essa questão da borboleta. Matrix, né? Matrix. Essa vida é um sonho, né? Sensacional, muito enriquecedor, viu? Olha, dá para a gente ficar. Eu não vou ficar falando porque eu vou ficar rouco, vai acabar minha voz, mas eu ficaria falando assim horas e mais horas, sem parar, a respeito do assunto, viu? Eu queria agradecer, né, em nome do CEUB, a disponibilidade do professor Júlio, do professor Marcos Abel também, que tem uma agenda tão cheia e, né, conseguiram nos disponibilizar esse tempo para poder trocar ideias e, quem sabe, daqui para frente a gente iniciar, né, alguma atividade conjunta para pensarmos juntos o sono e o sonho nas diversas perspectivas que podem surgir, né, que possam surgir. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente não pode deixar o alerta para os jovens. Dormir é importante. Não esqueçam disso. Também agradecer mais uma vez, tá? A oportunidade, a professora Renata. Um prazer estar conhecendo a professora Júlia, a gente está conversando. Espero que haja aí outras oportunidades, tá? Estou à disposição. Será um grande prazer. Olha, Marcos, eu estou pensando aqui, né, dessa proximidade com a extensão. Quem sabe a gente não pode, a partir, né, de um eixo desse seu grupo de pesquisa, fazer alguma atividade, né, da pós com a graduação, utilizando essa nossa conversa inicial, a gente podia pensar nisso, né, institucionalmente. Isso é ótimo. Uma sementinha nessa... Já está aceita a proposta. Só a gente agora definir. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Antes de encerrar, eu queria ler alguns comentários que tivemos na nossa transmissão aqui no YouTube. A Kathleen, ela indicou também uma série da Netflix que também fala sobre o sonho e o inconsciente, que é chamado Sandman. A Neila Rincon comentou que é fascinante ouvir a sua fala, professora Renata, estou amando. Maria Luísa de Carvalho desejou parabéns. Luciana Cruz, está tão esclarecedor que não conseguimos ter nenhuma pergunta. Riquíssimo conteúdo. Estou vidrada aqui desde o começo, amando todas as informações. Adorei ter participado dessa mesa. Obrigado pela disponibilidade de todos por compartilhar tamanho conteúdo. Sendo assim, a gente encerra, né, essa mesa redonda. Queria agradecer aos nossos professores Renata, Júlio, Marcos, por trazer um assunto tão interessante e complexo, né? Queria agradecer também a participação de todos pela transmissão do YouTube. Quero também convidá-los para as próximas atividades do 5º Encontro de Extensão que estão acontecendo no CEUB. E muito obrigado pela participação de todos e tenham um ótimo dia. Grande abraço. Tchau. Até logo. Muito bom, Renato. Obrigado aí, viu, pela oportunidade. Obrigado aí, Felipe, pelo apoio também. Então, vamos nos falando então, tá? Vou fechar aqui.